Esse desafio é que você precisa ser honesto com você mesmo. Você vai ser extremamente tocado, abençoado, se você for honesto com você mesmo. Então eu quero começar com uma pergunta aqui. E você não precisa me responder. Agora a pergunta é: você se sente esgotado? Você se sente esgotado? Talvez você tenha tirado férias, tenha descansado, mas continua se sentindo cansado. E eu fui buscar fontes fora também, fazer algumas pesquisas. E aqui é próximo. Primeiro, antes de eu falar da pesquisa do valor econômico, né? Nós fizemos uma pesquisa no nosso no nosso Instagram, aqui da comunidade, com a seguinte pergunta. Primeiro, você se sente esgotado? E uma segunda pergunta, qual o motivo do seu esgotamento? Então, qual foi a porcentagem de pessoas que responderam? Então, 72% da nossa audiência no Instagram que respondeu a esta enquete, disse que se sente esgotado. 72% é um número alto. Trazendo para cá, seria 70% desse público, se estivermos aqui em 100 pessoas, mais 100 pessoas, mas se tiver 100 pessoas, 72 pessoas do público que estariam aqui se sentiam esgotados. E aí nós temos uma pergunta mais direta. E é: qual o motivo do seu esgotamento? E as pessoas responderam, né, dentre as muitas respostas, que mais se destacaram foram essas: trabalho, alta demanda da vida, as exigências da vida, a alta demanda da vida, pessoas que se sentem cobradas por padrão de excelência, às vezes ela mesma se cobra, padrão de excelência, e uma porcentagem também alta respondeu sua vida sentimental. Então, esse é um quadro, e nós não podemos ignorar isso. E muitas vezes nós fazemos vista grossa, mas este é um quadro que nós precisamos colocar os nossos olhos e orar. A revista Valor Econômico lançou uma pesquisa, onde ela revela que 85% dos brasileiros sofrem de burnout. 85%, é um número altíssimo. E aí quando eu olho a nossa pesquisa do nosso Instagram, eu vejo que esses números batem e se conversam. Ou seja, uma grande parte da população brasileira sofre de esgotamento. E nós precisamos colocar os nossos olhos nisso, irmãos. Existe um médico, Dr. Herbert Freudenberger. Estou aprendendo a falar alemão esses dias aí. Dr. Herbert Freudenberger, que diz o seguinte: a pessoa esgotada é aquela que está no estado de fadiga ou frustração, em consequência de sua devoção a uma causa, seu estilo de vida, seus relacionamentos, coisas que não lhe trouxeram a recompensa esperada. Esse homem é um psicólogo alemão que no ano de 1980 descobriu os primeiros sintomas do burnout. Então ele fala o seguinte: uma pessoa esgotada é aquela que está no estado de fadiga, frustração e consequência de sua devoção de uma causa, ou seja, ela se dedica a uma causa, seja em qual área for da sua vida, mas não recebe a recompensa esperada. Pessoa esgotada é aquela que está no estado de frustração, frustrada por ter se dedicado a algo, aquela situação não lhe trouxe a recompensa esperada, expectativas frustradas. Presta atenção nessa palavra, expectativas frustradas. E tem um homem na palavra de Deus, um homem na Bíblia, que viveu exatamente isso. Esse homem chamou-se Elias. Eu queria convidar que você abrisse sua Bíblia comigo, na Epístola de Tiago, capítulo 5, verso 17. Tiago, capítulo 5, verso 17. Tiago 5, 17.
Lá no Novo Testamento, Epístola de Tiago, capítulo 5, verso 17 e o verso 18. Vamos orar antes, para que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Sabe, irmãos, é uma palavra difícil de se pregar, não é fácil. É difícil de preparar, porque foi uma das semanas mais difíceis de eu conseguir me focar, de eu conseguir colocar minha atenção. Então, tudo vai, até os mosquitinhos, foram arrebatados os mosquitinhos, graças a Deus. Não tem mais nenhum aqui para... Vão tirar sua atenção. Então, a nossa oração aqui tem que ser para o Espírito Santo de Deus, levar a Ele a nossa atenção cativa, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos colocar os nossos corações na Tua presença, Senhor. Senhor, nós viemos aqui para ouvir a Tua voz. Nós viemos aqui, Senhor, para ouvir a Tua direção. Nós viemos aqui, Senhor, para nós sairmos daqui diferente de como nós entramos. Nós queremos sair daqui cheios da Tua presença. Que o Teu Espírito tenha liberdade em nosso meio. Que o Teu Espírito encontre em nosso meio terreno fértil, para que Ele possa falar, Senhor. Nós nos colocamos na Tua presença e pedimos, Senhor, fala conosco. Derrama da Tua graça e da Tua misericórdia sobre as nossas vidas através da Tua palavra. Nós te agradecemos e te louvamos por este momento, em nome de Jesus. Amém. Amém? Tiago, capítulo 5, verso 17 e o verso 18 diz o seguinte: Elias era humano como nós. Como que Elias era? Humano. Um dos maiores profetas da palavra de Deus, Tiago, o irmão de Jesus, está falando aqui para mim e para você que ele era humano como nós. No entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu, durante 3 anos e meio. Verso 18. Então, ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir suas colheitas. Esse texto de Tiago, ele traz para nós um resumo da vida de Elias. Elias foi o segundo maior profeta do Antigo Testamento, depois de Moisés. Elias foi um homem muito usado por Deus. Elias foi usado por Deus para confrontar o pior rei de Israel. Israel teve um total de 19 reis. E todos fizeram algo que desagradava a Deus. Mas Acabe, ele superou todos esses outros reis. E Elias foi um homem que foi usado para confrontar Acabe. Acabe se casou com uma mulher chamada Jezabel. Quem já viu esse nome Jezabel? Jezabel. Já viu aquele filho de Jezabel, o pessoal falando para o outro? Então, Jezabel é essa mulher aqui. Acabe se casou com essa mulher. Jezabel era uma mulher má, uma mulher idólatra. Ela adorava um deus chamado Baal. E por conta de Acabe, Jezabel conseguiu trazer para dentro de Israel a adoração a Baal. E quem era Baal? Baal era o deus da fertilidade. Baal era o deus da chuva. Quando faziam suas colheitas, eles recorriam a Baal, porque ele era o Deus da fertilidade, o Deus da chuva. Mas nós lemos em Tiago que Elias orou insistentemente para que não, ou seja, Elias confrontou o Deus daquela época. Elias trouxe um confronto contra Baal. E Tiago nos fala que não choveu durante 3 anos e meio, ou seja, Israel, a terra, passou por uma grande crise. Mas é uma crise, irmãos, pesada.
aonde animais morriam, colheitas se perdiam, pessoas estavam num estado crítico, porque a terra estava sendo assolada por uma grande seca. A terra estava sendo assolada por uma grande seca. E o que acontece? Acabe começa a procurar Elias por todos os cantos. Mas Elias estava escondido. E um dos lugares que Elias se escondeu foi na casa da viúva de Sarepta. Elias ficou escondido durante 3 anos e meio para que Acabe não o encontrasse. Após 3 anos e meio, Elias volta e propõe um desafio. E aí, na sua Bíblia, 1 Reis capítulo 18, eu quero acompanhar com vocês aqui. 1 Reis 18, nós vamos ler alguns versículos. Onde nós vamos ler sobre esse desafio que Elias propôs. 1 Reis 18, o verso 1 diz o seguinte: algum tempo depois, no 3º ano da seca, o Senhor disse a Elias: vá apresentar-se ao rei Acabe, diga-lhe que enviarei chuva. Verso 2, Elias, o que ele fez? Ele foi se apresentar a Acabe. A fome era severa em Samaria, presta atenção, a fome era severa em Samaria. Vamos ler agora o verso 18, vai lá para frente agora, verso 18. Olha só aqui, não causei, Acabe estava chamando Elias de perturbador de Israel. Acabe estava falando, você é o perturbador de Israel. E Elias responde, não causei problema algum a Israel, respondeu Elias. O Senhor, olha só o que Elias fala, o Senhor e sua família é que são os perturbadores, pois se recusaram a obedecer aos mandamentos do Senhor, e em vez disso adoram imagens de Baal. Verso 19, agora convoque todo Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E aqui ele fala, além de todo Israel, ele chamou quem? Os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Vamos ler o verso 22. Então Elias lhes disse, sou o único que resta dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Agora verso 38. Aí o que acontece? Elias convoca um grande desafio. Nós já vamos ver o verso 38. Ele coloca um grande desafio. Aí ali ele faz o local onde deveria ser feito o sacrifício, e para que o Deus Baal enviasse, coloca os profetas de Baal para orarem ali ao seu Deus, a rezarem ao seu Deus, para que enviasse fogo sobre o desafio. E aí, no verso 38, Elias vai orar, e a palavra disse, detalhe, que Elias ainda carregou, pediu para molhar o sacrifício, pediu para colocar água ao redor, e antes disso Elias tirou barato ainda dos profetas de Baal, tirou barato deles. Talvez o seu Deus esteja dormindo e não está enviando fogo. Elias tira um baratinho ainda, sabe aquele humorzinho assim, aquela risadinha de cantinho de boca? Elias fez isso ainda. E aí aqui no verso 38, Elias foi lá, orou e disse que no mesmo instante, fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras, o chão, e secou até a água da valeta. Deus honra Elias. Depois de se esconder durante 3 anos e meio, Deus honra Elias. Deus coloca a sua mão sobre ele e honra ele. Só que aqui no verso 41, a palavra diz
Em seguida, Deus vai mandar chuva, irmãos. 3 anos e meio. O que a terra mais queria e mais precisava era de chuva. E aí Elias se retira para o Monte Carmelo e diz para Acabe. Em seguida Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois ouço uma forte tempestade chegando. Verso 42. Acabe foi comer e beber. Elias, porém, subiu ao topo do Monte Carmelo, prostrou-se até o chão com o rosto em terra e orou. E orou. Irmãos, Elias foi um grande homem de Deus. Elias foi muito usado pelo Senhor. Elias, ainda depois desse episódio aqui, ele ora. E Deus envia chuva sobre a terra. Deus faz um grande milagre. Elias foi um grande homem, um grande profeta. Pra vocês terem ideia, em 2 Reis, capítulo 2, verso 11, Elias, ele é arrebatado. Irmãos, ele não morreu, ele foi arrebatado. Elias era um grande homem de Deus. Lá em Mateus 17, verso 3, o que acontece na transfiguração de Jesus? Elias aparece ali. Lá em Apocalipse capítulo 11 fala sobre 2 testemunhas, e muitos acreditam que uma dessas testemunhas é Elias. Mas nós estamos diante de um homem que passava por um momento difícil, um momento de esgotamento. A palavra diz: Elias era humano como nós. Depois de viver momentos maravilhosos na presença de Deus, Elias foi levado da euforia para a depressão. E se nós formos continuar lendo, pouco tempo depois, sabe o que Elias pede? Nós vamos falar isso daqui a pouco. Elias pede para morrer. Elias estava num processo de esgotamento. Elias estava num processo de desistir. Mas ele não era um homem abençoado por Deus, irmãos? Imagina só você orar para Deus mandar fogo, e Deus mandar fogo do céu, Maíra. Imagina só, Juscelia. Senhor, manda fogo, e Deus manda fogo. E logo em seguida esse cara fala que quer morrer. Homem que pensa em desistir. E aí 1 Reis capítulo 19, verso 4. Diz o seguinte: o que aconteceu depois? Depois disso tudo, depois de acontecer fogo do céu, depois do Senhor fazer tudo o que tinha feito, o que acontece com Elias? Depois foi sozinho para o deserto. A palavra diz que ele caminhou o dia todo. A palavra diz que ele sentou debaixo do pé de giesta e orou pedindo para morrer, dizendo ele: já basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. Irmãos, quando eu leio esse texto eu não entendo. Não dá para entender o que está acontecendo aqui. Um grande homem, mas pedindo para morrer. Sabe, irmãos, talvez você esteja aqui hoje desse jeito. Talvez você esteja aqui hoje vivendo isso na sua vida. Você já viveu tantos milagres. Você já viu tantas coisas na sua vida. Mas num momento de hoje, você se sente esgotado. Eu queria te dizer algo: nós não somos máquinas. E às vezes a gente exige tanto de nós mesmos, e nos esquecemos que somos humanos. E a história de Elias vai nos ensinar e nos mostrar como eu e você podemos lidar com o esgotamento. 1 Reis 19, 2 diz o seguinte: eu quero extrair aqui com vocês desse texto 3 sugestões para nós lidarmos com o esgotamento. E aqui a primeira é a causa do esgotamento. A causa do esgotamento. 1 Reis 19, 2 diz: por isso Jezabel enviou essa mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã nesta hora
eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Irmãos, Acabe saiu correndo para falar para Jezabel que todos os profetas dela tinham morrido. E aí ela pega e envia uma mensagem para Elias. Elias, presta atenção, até amanhã nessa hora, eu vou fazer com você o que você fez com todos os meus profetas. Irmãos, um homem como Elias não deveria temer essa mensagem. Ele não devia temer essa mensagem. Mas o grande problema, irmãos, é que quando eu e você, quando nós estamos esgotados, nós temos a tendência de superdimensionar as coisas. Uma formiga se torna um elefante, nós superdimensionamos tudo. Um gatinho se torna um leão. Essa é a nossa tendência, é isso que estava acontecendo com Elias. Era exatamente isso. Por quê, irmãos? Presta atenção. Este não era o resultado que ele esperava. Ele fez o que fez. Os profetas de Baal morreram. Deus enviou fogo. Deus fez tudo o que tinha para fazer. E de repente uma mulher ameaça ele. Não era o resultado que ele esperava. Elias havia se dedicado a essa causa há anos, irmãos. 3 anos se dedicando àquela causa. 3 anos se escondendo. 3 anos esperando Deus fazer algo. E Deus fez. Deus fez e de repente uma mulher ameaça lhe tirar a vida. Um homem que passou por fome, dificuldades. Ele deu tudo de si. Viu milagres acontecerem. E aí o que acontece? Ele esperava que tudo fosse acabar. Acabou, não. Ele ainda recebe uma ameaça de morte. E o que acontece com ele? Ele foge. Elias tinha que continuar fugindo. Ou seja, Elias teve suas expectativas frustradas. O verso 3 e o verso 4 diz que Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Elias não teve o resultado que ele esperava. Depois de tanto esforço, depois de tanta dedicação, olha só tudo que eu fiz por essa casa. Olha só tudo que eu fiz por esse casamento. Olha só o quanto eu me dediquei. Olha só o quanto eu orei. Expectativas frustradas. Minha pergunta a você aqui, e você que está em casa: como você lida com as suas expectativas que são frustradas? Nós temos grande dificuldade em lidar com expectativas frustradas. Temos grande dificuldade. E aí acontece, Elias tem as suas expectativas frustradas. E aí começam a vir o que é sobre Elias? Os sintomas do esgotamento. E aí o verso 3 e o verso 4a ainda nos mostram algumas coisas. Os sintomas começam a aparecer. E quais são esses sintomas? Ele tem medo. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Elias teve medo. O grande profeta, irmãos, teve medo. Sabe por quê? Sabe por quê? Depois de tudo que ele viveu, ele teve medo. Porque ele parou de olhar para o Senhor. E começou a olhar para as circunstâncias. Ouviu a ameaça que ele teve. Quando nós paramos de olhar para o Senhor, nós temos medo. Pedro está andando sobre as águas. E o que acontece com Pedro? Ele olhou as circunstâncias e afundou. Quando nós olhamos as circunstâncias que estão ao nosso redor, nós afundamos. Quando nós olhamos as circunstâncias da vida, nós desanimamos.
Nós precisamos aprender a olhar mais para o Senhor, meus irmãos. Você precisa aprender a olhar para o Senhor. Irmãos, presta atenção. Tudo que Elias viveu. Tudo que Elias viveu. E aí de repente Elias tem medo e foge. Porque ele sentiu que as suas expectativas foram frustradas. Não tire seus olhos do Senhor. Não tire seus olhos do Senhor. E a palavra fala aqui, outro sintoma que apareceu sobre Elias, que ele foi sozinho para o deserto, isolamento. A pessoa que está nesse processo, ela quer se isolar. Eu não quero falar com ninguém, eu não quero ver ninguém, eu não quero ouvir ninguém, eu não quero receber ligação de ninguém, eu não quero nada, eu só quero ficar sozinho. Elias se isolou, Elias foi para o deserto. Elias queria estar isolado de tudo e de todos. E é isso que acontece comigo e com você. Nós queremos nos isolar quando estamos entrando neste processo de esgotamento. A gente quer se isolar. E aí, outra coisa que aconteceu com Elias, sabe o que foi? Exaustão. A parte B desse versículo 19 diz o seguinte: que ele sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Elias estava exausto fisicamente. Ele havia caminhado o dia inteiro. E uma coisa que é fato, e se eu estiver errado aqui, os psicólogos de plantão me corrijam. O emocional afeta o físico, é ou não é? O emocional afeta o físico. Elias foi e andou o dia inteiro, se cansou, sentou-se, dentro de um processo na vida dele, em que ele não esperava passar. E aí dentro disso, sabe o que acontece com Elias? Ele fala o seguinte: tira a minha vida. Outro sintoma, confusão. Irmãos, isso aqui é uma confusão emocional. Sabe por quê? Porque no texto anterior diz que Elias fugiu para salvar a sua vida. É ou não é? Por que Elias fugiu? Porque ele queria salvar a sua vida. Ou seja, Elias estava vivendo de altos e baixos. Ele fugiu para salvar a sua vida e depois ele pede: tira a minha vida. Elias passava por um momento de altos e baixos emocionais. Irmãos, e é isso que acontece quando nós paramos de agir racionalmente e começamos a agir emocionalmente. Agir racionalmente, nós deixamos de agir racionalmente e começamos a agir emocionalmente. Jeremias 17:9 diz que o coração do homem, ele é o quê? Enganoso. Ele é enganoso. E Elias tem uma confusão, ele começa a superdimensionar os problemas, ele começa a superdimensionar o que estava acontecendo com ele. Ali ele fugiu, depois ele já queria morrer. Irmãos, presta atenção, o esgotamento afeta a nossa percepção. O esgotamento afeta a nossa percepção. E aí qual foi o outro sintoma? Esse aqui é o pior de todos, na minha opinião: a comparação. E aí ele diz o quê? Já basta, Senhor, tira a minha vida. Aí ele fala o seguinte: pois não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. Ele começou a se comparar, porque ele começou a lidar com a frustração dele. Ele começou a lidar com aquilo que não deu certo na vida dele. E aí ele começa a se comparar com aquele profeta X, com os antepassados X. Ele começa a se comparar com outros homens que viveram grandes coisas diante do Senhor. Ele começa a achar que tudo o que aconteceu na vida dele, ele era o responsável. Ele começou a achar que toda aquela situação de Israel, ele era o responsável. Ele começa a se confundir com a identidade dele, porque ele era um homem usado por Deus. Daqui a pouco ele já estava falando: mas Senhor, eu não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. Ou seja, Elias estava colocando o valor dele em resultados. Elias começou a colocar o valor pessoal dele em resultados. E o mundo nos diz isso hoje.
É ou não é? Você só é bom se você fizer algo de bom. Você só é bom se você atingir a meta XYZ. Você só é bom se você viver a experiência tal. Você só é bom se a sua vida for igual àquela da pessoa que você viu no Instagram. Aquilo sim é vida. Só que ninguém sabe o que existe por trás daquela situação. Ninguém sabe o que existe por trás de uma foto, de uma rede social. As redes sociais, se nós não tivermos sabedoria para lidar com elas, elas podem ser uma ferramenta do inferno. Uma ferramenta do inferno, porque nós começamos a fazer comparações, e nós não podemos definir o nosso valor, nos comparando com outras pessoas. As redes sociais são as vilãs das comparações. Eu já falei aqui em outros cultos sobre redes sociais, ela é a grande vilã, e o teu valor, presta atenção meu irmão, o teu valor não está em ser melhor do que ninguém. O teu valor está em você ser amado por Deus. Meu valor está nisso. Meu valor está aqui. Eu sou amado por Deus. Eu sou amado por Deus. Agora a pergunta que eu te faço aqui nessa noite: o que você enxerga de você? Talvez você esteja enxergando de você uma imagem distorcida. Uma imagem distorcida em que as crises te fizeram a pensar isso de você. Talvez você olhe para a sua vida, você só veja fracasso. Você só veja destruição. Você só veja situações que não deram certo, que não foram para frente. Frustrações. Mas meus irmãos, Deus quando olha para você, Ele vê esperança. Porque Deus não nos olha conforme nós nos olhamos. Porque os olhos dele é de amor. As mãos que sustentam o universo são as mãos que sustentam a tua vida dia após dia. Mas porém, meus irmãos, o esgotamento, sabe o que ele faz? Ele afeta a nossa visão de nós mesmos. E afeta a nossa visão de Deus. Porque nós mudamos a maneira como até nós enxergamos a Deus. Será que Deus me ama? Será que Deus realmente está vendo eu? E aí, meus irmãos, nessa comparação, porque a nossa visão foi afetada sobre nós e sobre Deus, aí nós entramos no processo de vitimização. Entramos num processo maligno de vitimização. E aí, verso 10 de 1 Reis 19 diz o seguinte: ele respondeu, olha só o que ele fala: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os seus profetas. Aí ele fala: sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Quem nunca ouviu a seguinte frase: eu me dediquei tanto, eu dei o meu melhor, eu não merecia isso. Quem nunca ouviu essa frase? Elias, ele entra no processo de vitimização. Ele se tornou vítima. Uma pessoa que está nesse processo de vitimização, a coisa que ela mais fala é eu fiz e ninguém fez, eu fiz e ninguém viu, só eu luto nessa relação, é só eu que trabalho nessa empresa, só eu desejo que essa empresa vá bem, só eu carrego essa família nas costas, só eu me posiciono nessa casa, só eu sei o que eu, olha só eu sei o que eu tenho vivido dentro dessas quatro paredes. A pessoa quando está no processo de
de vitimização, ela começa a colocar o eu muito em destaque. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é um ego ferido. É um ego ferido. Elias se enfia no pior buraco que existe. Sabe qual é o pior buraco que existe? É o buraco de si mesmo. Aonde que para tirar você desse buraco é difícil. É ou não é? O buraco de si mesmo. É um ego ferido. E aí, Elias passa pelo processo da decepção. E ele diz: agora também procuram me matar. Eu me dediquei tanto. Eu dei tudo de mim por isso. Está vendo, Deus? Aí depois fica de mal. Eu estou de mal de Deus. Você está de mal de Deus, está de bem de quem? Me fala essa para mim. Irmãos, Deus não tem culpa das nossas frustrações. Porque Ele te ama. Ele te ama. Elias estava decepcionado com tudo e com todos. Talvez você esteja aqui hoje e você esteja se sentindo com Elias. Os seus sonhos fracassaram. O que você tentou fazer não deu certo. Tudo perdeu sentido. Não consegue mais orar. Não consegue mais ler a Bíblia. Não consegue participar da comunhão dos irmãos. Não tem mais prazer em nada. Sabe, meus irmãos, eu quero te falar algo. E inclusive, você até julga o caráter de Deus. Eu queria te dizer algo, meu irmão. Deus permite, presta atenção no que eu vou te falar agora. Deus permite que nós cheguemos a alguns pontos da nossa vida. Sabia disso? Você fala, misericórdia, Deus. Deus permite que nós cheguemos em alguns pontos da nossa vida. Sabe por quê? Porque é ali que eu encontro a graça de Deus. É ali que eu encontro a graça de Deus. Eu não sou do clube do número da Bíblia não, tá? Mas a Bíblia tem um padrão. Para os leitores da Bíblia, a Bíblia tem um padrão. O povo diante do Mar Vermelho. Nós vamos morrer. Já era, acabou. E o que Deus faz? Deus abre o mar. Sadraque, Mesaque e Abidnego iam ser lançados na fornalha aquecida 7 vezes mais. Tanto que os homens que foram levar eles morreram queimados. E o que eles fazem quando eles estão na fornalha? O quarto homem está lá dentro junto com eles. Daniel. Irmãos, você chega onde chega, sabe por quê? Porque Deus quer manifestar na sua vida a graça dEle. Ele quer estender a mão dEle para você. E muitas vezes nós estamos julgando o caráter de Deus. Deus, por quê? Irmão, deixa o porquê de lado. Deixa o porquê de lado. Charles Spurgeon tem uma frase poderosa que diz o seguinte: tão certo como Deus coloca seus filhos na fornalha, é o fato de que Deus estará com eles na fornalha. Irmãos, nós precisamos ter visão e entender que o Senhor está conosco. O Senhor está ao nosso lado. O Senhor tem nos suprido, tem cuidado de nós. Mas eu estou passando pela pior crise da minha vida. Meu irmão, na hora certa o Senhor vai enviar a chuva. Porque Deus é um Deus que cuida dos seus filhos. E aí onde que está aqui na história de Elias a cura para o esgotamento? Olha aqui, ó. Verso 5 e o verso 6. Então, ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Fala que enquanto dormia, o anjo tocou e disse:
levanta-te, levanta-te-se e coma. Elias olhou em redor e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. Deus trata o esgotamento de Elias de três maneiras. Três maneiras. A primeira maneira, descanso. Para falar que Elias dormiu e se deitou novamente. Irmãos, o que nós precisamos às vezes é parar e descansar. Só parar e descansar. Ah não, mas eu não tiro férias porque eu sou uma máquina. O carro, se você não põe óleo, tudo precisa parar. Talvez você precise parar um pouco. Talvez você precise descansar. Pode ser que você esteja vivendo um ritmo de vida desenfreado, louco, e com isso você está adoecendo. Irmão, você é mais profundo ainda. Talvez você seja de um corpo andando sem vida. Eu vivi isso na prática, né, Fabiana? Eu vivi isso na minha pele. Porque num determinado momento da minha vida, eu achei que férias era para os fracos. Férias é para os fracos. 12 anos, irmãos. Ó, segunda a segunda. Sabe o que aconteceu comigo? Um dia eu fui parar no hospital. Travei o motor. Desligou o disjuntor. E não armava mais. Aí o médico olhou para mim. Meus filhos eram pequenos ainda, né? Olhou para mim e falou: você tem filho? Tenho 2. Qual a idade dele? Falei: você quer ver seus filhos crescerem? Quero. Muda o seu ritmo de vida, senão você vai morrer. Opa! Irmãos, nós precisamos aprender a parar. Descansar. Investir tempo na família. Precisamos, é essencial. Deus fez o mundo em quantos dias? E no 7º? Por quê? Porque está cansado? Não, para ensinar para mim e para você. Para ensinar para a gente. Nós precisamos aprender isso. Porque enquanto Elias descansava, presta atenção, enquanto Elias dormia, enquanto ele descansava, o que Deus fez? Enviou um pão assado sobre pedras quentes em um jarro de água. Enquanto você descansa, Deus envia um anjo. Enquanto Elias descansava, Deus preparava para Elias a provisão, meu irmão. O descanso é necessário. O descanso é obediência. O descanso é didático. Porque enquanto nós descansamos aos seus amados, Ele o dá enquanto nós descansamos, o Senhor cuida da provisão das nossas vidas. O descanso é uma maneira de nós nos lembrarmos quem Deus é e que Ele controla as nossas vidas. Tim Keller diz o seguinte: devemos pensar no descanso como um ato de confiança. Deus escolheu um dia de descanso para nos lembrar que Ele está trabalhando e descansando. Praticar o descanso é uma maneira disciplinada e fiel de lembrar que não é você quem mantém o mundo funcionando, quem sustenta a sua família, e nem quem mantém seus projetos de trabalho avançando. Está aí. Descanso é uma dádiva de Deus, irmãos. O descanso é uma dádiva. É inútil trabalhar desde madrugada até tarde da noite e se preocupar em conseguir alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Então vamos dormir, irmãos, vamos embora. Vamos dormir, precisa dormir. Precisa dar uma boa noite de sono, né? Deus cuida dos seus amados enquanto eles dormem. Não viva a ilusão de que você vai salvar tudo. Não vive a ilusão que é você que vai dar jeito em tudo. Nós não temos o controle das circunstâncias e nem dos resultados.
Quem tem é Deus. E nós nos estressamos por causa... Sabe por que a gente tem as expectativas frustradas? Porque a gente quer fazer no lugar de Deus, irmãos. É ou não é? A gente quer fazer no lugar de Deus. A gente quer fazer no lugar de Deus. Segundo lugar aqui, segundo lugar para cura, né, que a palavra, o que Deus usa para tratar Elias do seu esgotamento. Segundo lugar, sabe o que ele fez? Olha só, desabafo. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui? E lá na frente, no verso 13, você pode conferir que Deus fala de novo. Elias começa a falar, irmãos. Elias começa a falar, Paula. Ele fala, Amorim. Fala. Aí no verso 13, o Senhor chama ele. Isso aqui Deus chamou Elias para fora da caverna, tá? Para fora, Elias. Vem aqui, ó. Vem cá, vamos conversar. O que você faz aqui? E Elias fala. Aí lá no verso 13, o Senhor olha para Elias e fala: o que faz aqui? De novo. Desabafa diante de Deus. E o incrível é que quando você lê, você vê que Deus não fala nada. Deus só ouve. Deus só ouve. Você precisa desabafar. Você precisa falar. Liga para o seu dirigente de céu e fala assim: eu quero tomar um café com você, eu preciso desabafar. Fala aí, faz isso, sério, com o Marcelo. Faz isso, Davi. Pode fazer, que eu sei que o cara vai te ouvir. Você precisa desabafar. Você precisa falar. E aí Elias fala. A palavra de Deus nos chama. O que fala lá em Tiago 5,16? Para nós confessarmos o quê? Nossos pecados uns aos outros, para nós sermos curados. A palavra nos chama a isso, irmãos. Eu lembro de uma situação, na minha época de IMAG ainda, que um jovem me procurou, que ele precisava, eu preciso falar, eu preciso de um conselho seu, pastor. Eu preciso de um conselho, eu preciso falar com você. Eu falei: ei, filho, vamos conversar, senta aí, fala. Irmãos, ele falou, chorou. Depois falava, e chorava, e falava, e chorava. Aí acabou, eu falei: acho, agora eu vou falar alguma coisa para ele. Obrigado, pastor, você mudou minha vida. Beleza. Irmãos, as pessoas precisam ser ouvidas. As pessoas precisam ser ouvidas. Quem aqui aconselha sabe o que eu estou falando. Existem aconselhamentos que você não fala nada, você só ouve. E o ouvir eu estou treinando em casa, né, Fabiana? E ela não ouve, porque eu falo pouco, mas que ela fala. E onde eu treino? Em casa. E quando eu ouço, irmãos, ó, isso aqui, está com vontade no banheiro, não? Não está com vontade no banheiro, tá bom. Irmãos, às vezes, é uma situação tensa. E ela fala. Ela conta até, ela fala lá de Adão e Eva. Eu ouço. Irmãos, ela fica calminha. Ainda me fala que me ama ainda. Olha que fofa. Só é ruim quando ela quer falar quando eu vou dormir. Na hora de dormir não dá. Mas, irmãos, brincadeiras à parte, você precisa desabafar. Você precisa falar. Pessoas precisam de pessoas. Ah, eu vou falar com o meu cachorro. Não. Ele vai olhar para sua cara, você vai chorar, ele vai bolinho para fora e vai te lamber depois. Não, mas vou desabafar com o meu gato. Não. Pessoas precisam de pessoas. Por isso, irmãos, que eu não acredito em ninguém que vive sozinho. A vida de igreja, a vida de corpo, a vida de igreja é feita de corpo. E corpo é órgãos ligados uns aos outros. O corpo se ajuda. Se minha mão está machucada, essa mão vai levantar ela. Irmãos, precisa falar. Você precisa reconhecer que você precisa de ajuda. Você precisa hoje ser 100% honesto com você mesmo. Sabe por quê? Porque a nossa grande tendência é se esconder e fugir. Se esconder e fugir.
busque um aconselhamento. Busque falar, busque ajuda. Pare de fingir. Pare de fingir, meu irmão. Deus não tem compromisso com a versão que você finge ser. Porque eu finjo uma versão 2.0, motor rebaixado, turbo. Só que não, você não é isso. Porque você está doente por dentro. E você precisa ser honesto. E o terceiro ponto aqui, que a palavra nos mostra a cura de Elias. Verso 11, a parte A. Saia e ponha-se diante de mim no monte, diz o Senhor. Depois do descanso e do deleite, o Senhor chama Elias para fora. Sabe, irmãos, Deus não nos dá uma receita para esgotamento, porque a gente gosta de receita, né? A gente gosta de receita. Você sabe fazer a comida, mas você vai olhar a receita para ver se tem algum ingrediente diferente daquele que você não usava, para ver se a comida fica melhor. Quem é assim, levante a mão. Ah lá, tá vendo? Sempre tem. Por que, irmãos? Nós gostamos de receita. O Senhor não nos dá uma receita mágica. Ah, porque para você sair do esgoto... Não, sabe o que Ele dá para nós? Ele dá Ele mesmo. Nós precisamos aprender a nos deleitar no Senhor, irmãos. Elias, sai para fora. Só o Senhor pode satisfazer a nossa alma perdida, cansada, insatisfeita. Só o Senhor. E o Senhor diz para você hoje: sai da tua caverna, coloque-se diante de mim, porque a tua história não acabou. A tua história não acabou. Irmãos, nós precisamos aprender a nos deleitar na presença de Deus. Nós precisamos aprender a fazer silêncio para ouvir Deus. Nós precisamos aprender a nos deleitar. Sexta-feira nós tivemos um momento maravilhoso aqui. Isso é, nos deleitamos na presença do... Irmãos, nós precisamos aprender. A gente é tão ocupado. A gente é tão ocupado que a gente não se deleita na presença do Senhor. Sabe o que é você ter na sua casa uma fonte de água fresca, mas você só viver com sede? Nós temos que aprender a nos deleitar. E quando nós nos deleitamos no Senhor, quando nós gastamos tempo com o Criador, quando nós gastamos tempo na sua palavra, nós começamos a compreender a perspectiva daquilo que nós estamos vivendo do alto. E começamos a entender como Deus está nos vendo, como o plano de Deus é perfeito, como a Bíblia nos fala. Porque aqui, meu irmão, pode estar dando tudo errado, mas lá no céu não. Ele não perde o controle. Ele não perde o controle. Ele não perde o controle. O Senhor fala para mim e para você: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Meus irmãos, essa é a nossa válvula de escape, o Senhor. O Senhor. Porque o verdadeiro descanso nós só encontramos em Cristo Jesus. Charles Swindoll escreve o seguinte: depois do terremoto houve fogo. Não é essa aqui não, peraí. Aqui, essa aqui. Deixa eu só ver o que tinha antes, eu pulei alguma coisa. Não, é isso mesmo. As pessoas mais felizes que conheço são aquelas que aprenderam a não ser apegadas demais a qualquer coisa e entregaram os detalhes preocupantes, estressantes e terríveis de sua vida aos cuidados de Deus. O que tem roubado sua força? O que tem roubado a sua mente? O que tem drenado você? Por que você está esgotado? Entrega tudo ao Senhor, meu irmão. O pessoal do louvor pode subir, para nós refletirmos aqui. Nunca, presta atenção, nunca coloque sua esperança e sentido da vida em resultado ou circunstâncias, mas em Deus. Nunca, 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 nunca. Segundo, nosso valor não está em nós sermos melhores que os outros, mas em sermos amados de quem?
amados por Deus. Em terceiro lugar, há descanso e renovo para o esgotamento através de um novo relacionamento com Jesus. Queria que vocês colocassem de pé no seu lugar.